Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual, o Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, todo o pecado, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. São só esses versículos que nós vamos ler. Nesses versículos, nós vemos o apóstolo Paulo, ou melhor, o Espírito Santo que usou o apóstolo Paulo para escrever essas palavras, mostrando a vinda do Senhor Jesus de duas maneiras. Nós lemos sobre a sua vinda para trazer graça, a sua vinda a este mundo para trazer graça salvadora a todos os homens. Esta foi a sua primeira vinda. A maioria das pessoas, se não todos, sabem desta história, sabem da sua vinda, conhecem a sua história. Mas nós lemos de uma outra vinda dele aqui, a sua vinda em glória. Mais uma vez, ele vem para este mundo. A primeira vinda, ele veio para este mundo. Inclusive, ele veio a este mundo. E ele nasceu aqui. Começou a sua vida aqui, mesmo ele sendo um filho eterno, sendo Deus eterno como o Pai. Mas ele começou aqui como um homem, sem deixar de ser Deus. E ele terminou a sua vida aqui numa cruz. Mas ele não ficou na cruz. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele voltou para o céu, da onde ele veio. Só que agora ele voltou como um homem também, como um corpo humano, como um verdadeiro homem, e assentou-se ao lado do Pai. Mas como eu disse, nós lemos aqui que ele vai voltar novamente a este mundo. Só que agora, nesta manifestação futura ainda, ele não vem mais para salvar, ele não vem mais em graça, mas diz aqui que ele vem em glória para julgar este mundo. Ele vem com os salvos, porque quando ele voltar para se manifestar neste mundo, os salvos já foram arrebatados daqui, alguns anos antes da sua vinda para se manifestar neste mundo, em glória. Os salvos já foram levados para o céu e agora eles estão voltando com ele na sua manifestação. Todo olho verá. Todo olho vai ver quando o Senhor Jesus se manifestar para este mundo em glória. Aquele que um dia neste mundo foi humilhado, rejeitado, mas agora o mundo vai conhecer ele como o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, a sua manifestação em glória. Mas nós vamos pensar em detalhes sobre este assunto, começando com a sua primeira vinda, porque é o que interessa a você, não salvo aqui, principalmente, pelo menos devia interessar.
nós vemos que ele se manifestou neste mundo para salvar, para nos salvar. E ele se manifestou em graça. Pois é o que a condição humana necessita. É o que nós precisamos. Deus, ele é um Deus bondoso na criação, mas nós vemos que Deus, ele não só é bondoso na criação e atende todas as nossas necessidades, mas ele também, ele é bondoso para nos salvar. Quanto à criação é uma coisa. Quanto à salvação, a nossa salvação é outra coisa. Para a nossa salvação, não bastava o que ele criou para nós, para atender esta necessidade. Nada neste mundo que foi criado por ele podia atender a nossa salvação. Muita gente adora o sol, a lua, adora a formação de qualquer ídolo de ouro, de madeira, de gesso. Mas estas coisas são obras da criação de Deus. E disto as pessoas fazem um ídolo para adorar. Mas nós vemos nas Sagradas Escrituras que para nossa salvação Deus enviou o seu Filho. Aquele que era igual a ele. E ele veio a este mundo como um homem. E é isto que nós acabamos de ler. Que a graça de Deus se há manifestado a este mundo, trazendo salvação a todos os homens, porque é isto que você precisa. A graça de Deus. O estado do pecador é tão perdido. O pecado do homem o deixa tão longe de Deus, o tão destituído da glória de Deus, que só a graça de Deus para lhe alcançar, só a graça de Deus para ir aonde você está perdido. O pecador normalmente não faz ideia dos seus pecados, da realidade dos seus pecados na sua alma. Uma porque ele está acostumado com os seus pecados, está acostumado com os outros pecadores, mas ele nunca se viu na presença de Deus, na luz da santidade de Deus. Ele nunca se colocou na presença de Deus para realmente avaliar a sua alma, o seu estado da sua alma, como Deus vê. Porque cada pecador que faz isto, ele entra em desespero. Ele fica convencido que ele vai perecer desta maneira e o seu lugar é no inferno. Deus é justo, um pecador despertado quanto à realidade dos seus pecados em relação a Deus. Não em relação às outras pessoas, nem em relação ao engano do seu coração, os desejos da sua carne, mas os seus pecados confrontados com a santidade de Deus e o que Deus pensa a respeito dele. Este pecador fica apavorado. Este pecador perde o sono. Ele tem medo de qualquer momento morrer e entrar no inferno. Mas eu acho que não tem ninguém nesta reunião assim, né? Será que temos alguém assim aqui? Com medo de morrer e ir para o inferno por causa dos seus pecados. Teme. Ele não pode conviver mais nem um dia sem ser salvo. É tudo o que ele deseja.
Normalmente o pecador ele tem um autoconceito dele mesmo em relação a Deus. Ele pensa que tudo está bem, que ele até gosta de Deus. Se você gosta de Deus, você odeia o pecado na sua vida? Você odeia os seus atos pecaminosos diariamente? Você é um pecador, você é uma pessoa que você está diariamente arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Você é um pecador que se vê à luz da presença de Deus e vê as minhas ações, os meus desejos, não são conforme os desejos de Deus e nem o que Deus quer que faça. Se não é esta situação, mostra o quão longe você está da luz de Deus. O quão longe você está de Deus. Você é um pecador desenfreado que vai cometendo seus pecados diariamente, não sente nenhum remorso, não tem medo de Deus, não tem temor de Deus. Você pode praticar com as outras pessoas e apoiar a prática do pecado na vida das outras pessoas. Você não sente nada. Mas, meu prezado ouvinte, é por isso que Deus se manifestou através da sua graça, porque para nos suportar, pecadores como nós, só a graça de Deus. Muita gente está guardando a lei e pensando que Deus vai ser justo em dar alguma coisa para ela. Se Deus agisse realmente em justiça para conosco, nós estaríamos todos no inferno há muito tempo. É a graça de Deus, a última coisa que Deus está fazendo a seu favor é agir em graça. A sua graça está assegurando a sua justiça e a sua ira para estender a sua mão para lhe salvar, para salvar este pecador que não se vê a si mesmo, que está totalmente arruinado, está destituído da sua glória. A sua vida não serve para Deus, porque nós vemos aqui que a graça de Deus vai justamente mudar aquele pecador para que tenha uma nova vida. Se a sua vida está certa, por que precisa uma mudança? Por que Deus precisa salvar você para você começar uma nova vida? Diz aqui que a graça de Deus nos ensina a renunciar os desejos mundanos. As concupiscências mundanas, renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, porque é o que aquele pecador sempre amou, sempre quis, sempre fez. Ele está, desde que nasceu, nesta estrada, neste caminho, e os seus apetites são para viver assim. Só a salvação de Deus que vem pela graça de Deus. Ou seja, não é porque você está melhorando que Deus vai lhe salvar. É porque você está perdido. E totalmente perdido. Não é porque você está deixando algumas coisas, está tentando ser salvo. Não. Deus vai lhe salvar porque você está totalmente arruinado e perdido. Se você acha, meu amigo, que está melhorando para ser salvo, você está enganado. Você está fazendo alguma coisa para ser salvo? Vindo nas reuniões, você está melhorando. É bom você estar aqui. Mas não muda em nada a sua condição espiritual perante Deus. Você hoje está mais perdido
e mais longe de Deus, e mais destituído da glória de Deus, se podemos dizer que está mais do que a reunião passada em que você assistiu? Você só tem uma coisa a fazer, é recorrer a esta salvação, é a receber o que Deus ofereceu através do seu Filho. O seu Filho se manifestou a este mundo para nos salvar. A Bíblia diz isso. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e é isso que Ele vai fazer quando lhe salvar. Tirar os seus pecados, perdoar os seus pecados, mas mais do que isto, vai lhe ensinar a renunciar à impiedade e os desejos mundanos que sempre existiam no seu coração. Para viver neste mundo de uma maneira sóbria, justa e piamente. Uma maneira sóbria. A pessoa, ela mesma com ela mesma, ela tem agora a direção de Deus para governar a sua vida, ela mesma. Ela não é mais influenciada pela sua carne, pela natureza pecaminosa, e nem mesmo pela influência que existe à sua volta. E ela pode até mesmo agir com as outras pessoas desta maneira correta da salvação que Deus operou na sua vida. Ela não é mais um contribuinte para levar outros ao pecado, como antes fazia, mas diz mais, de uma maneira piedosa, agora é uma pessoa que tem o desejo de fazer a vontade de Deus. Ela procura viver uma vida de um salvo, para agradar a Deus, uma vida de piedade, uma vida de santidade. É por isso que muita gente, quando começa a ouvir o Evangelho, ouve que a salvação pode livrar ele do inferno. Esta é uma parte boa. Mas que vai mudar a sua vida por completa e vai lhe conduzir num caminho totalmente diferente, um caminho que agrada a Deus. Se esta pessoa analisar isto somente com a sua carne, com os seus desejos, esta pessoa vai se perder. Esta pessoa não permite que o Espírito Santo possa chegar mais perto e trazer o quanto ela está perdida diante de Deus, o quanto ela precisa de uma mão que só vem de Deus, a mão de Deus para lhe salvar, tirar daquele estado de perdido e condenado diante de Deus. Meu prezado ouvinte, Deus, como nós lemos, Ele se manifestou neste mundo trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, você pode ser salvo esta noite. Você pode ser salvo, inclusive, onde você está sentado, aí, nestes bancos. Você já é um pecador que precisa desta salvação. Meu prezado ouvinte, olha, você não pode estar pior do que está para precisar desta salvação. Você não pode fazer mais pecados ou cometer mais pecados para precisar ser salvo. Você já está totalmente arruinado e perdido. Você precisa desta salvação. Este caso é urgente. Não tem mais o que esperar. Você não pode continuar assim. Esta é a mensagem do Evangelho. A graça de Deus não é uma ajuda para o pecador. Não é um auxílio para ele. É
tudo o que ele precisa. É o último recurso. Se você não tomar posse desta graça que Deus lhe oferece, Deus, ele, como o Senhor Jesus, que é a graça de Deus manifestada em pessoa, ele desceu aqui e nasceu, foi colocado numa manjedoura. Era um homem simples, comum entre as pessoas, sem deixar de ser Deus, um homem sem pecado, um homem que estava aí acessível a todos. Ele podia pegar as crianças no colo, podia atender um leproso. Ele estava acessível até ao ladrão na cruz que clamou por misericórdia ao seu lado. Esta é a graça de Deus. Você precisa desta graça para lhe salvar. Você precisa do Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. Qual é a sua atitude? A atitude do seu coração. Você ainda não conseguiu ver-se a si mesmo como Deus lhe vê. Como é que você tem visto a sua vida? Você tem se espelhado neste mundo? Você tem sempre estado animado com o mundo, animado com o que o mundo oferece, com as propostas, com o futuro, mas tudo para este mundo. Você tem muitos projetos, mas é só para esta vida. Aonde nos seus planos entra a salvação de Deus? Se não existe, meu prezado ouvinte, isto mostra o quão longe você está da luz de Deus, para você aborrecer a sua vida. A sua vida destituída de Deus. Não é aborrecer a sua vida com a família, com o trabalho, até mesmo com as coisas legítimas da vida, mas aborrecer a sua vida de pecado, a sua vida destituída de Deus, do curso do mundo, que rouba a glória de Deus, que rouba o lugar de Deus, que diz para Deus, na sua atitude, eu não preciso dessa salvação, eu não preciso que Deus se intrometa na minha vida, que Ele faça parte da minha vida. É assim que age, é assim que está dizendo o pecador, que não sente a necessidade da salvação de Deus? Você pode estar pensando, mas eu não estou dizendo nada disto. Não, eu não. Onde é que está o plano para, na sua vida, de você ser salvo? Isso para Deus é hoje. Isso é urgente. Você não pode adiar. Ninguém que está infartando e a ambulância levando para o hospital, vai dizer, não, espera. No caminho nós vamos passar lá, bem onde eu trabalho, vou lá porque eu me esqueci de deixar a chave para alguém abrir amanhã, porque eu abro a empresa lá, então passa lá, por favor. Ninguém faz isto. Mas você faz isto quanto à sua salvação? Só deixa eu fazer mais alguma coisa. Eu quero aproveitar mais isto e mais isto. E como este mundo traz tanta coisa boa. Boa para quem? Boa para a concupiscência. Boa para a natureza do pecador sem Deus. Você precisa ser salvo. Não tem outro assunto para você tratar esta noite na sua vida. Não tem outra coisa mais importante. Pelo menos é assim que Deus pensa. É assim que Deus age. Porque se você quiser ser salvo esta noite, você não vai encontrar um Deus de braço cruzado, ocupado com outra coisa na vida, no mundo. Deus
Deus não está interessado em outra coisa no assunto espiritual, a não ser de salvar você. Mas e você? Diz aqui que essas pessoas salvas, as pessoas que são salvas, além de mudar o seu ritmo das suas vidas, diz que elas estão aguardando a bem-aventurada esperança da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Notaram? Elas trocaram este mundo e a glória deste mundo por outro mundo. Eles trocaram a escravidão do pecado e a escravidão de Satanás para esperar outra pessoa, para estar na glória com Ele. Você faz a escolha, meu prezado ouvinte, esta noite. Para você participar da glória com Cristo, você precisa ser salvo para esperar Ele. Todo verdadeiro salvo, ele está esperando o Senhor Jesus para o arrebatamento, levar Ele para o céu. E depois Ele vai voltar em glória. A última vez que este mundo contemplou Ele estava numa cruz entre dois malfeitores. A próxima vez o mundo vai ver Ele vindo em glória, junto com outros salvos, que é o resultado da sua morte. Nós lemos aqui que para remir essas pessoas, Ele pagou um preço para a nossa salvação. A graça de Deus, que é a salvação dele, é isto mesmo que a palavra diz, é de graça. É de graça. Talvez é por isso que os pecadores valorizam pouco, mas valorizam de maneira errada, é porque não enxergam-se a si mesmos, como Deus vê. Deus vê o pecador, e a única coisa que esse pecador pode receber de Deus é a sua graça. Porque Deus não tem mais outra coisa para oferecer. Porque se Ele agir de outra maneira, é a sua justiça. E Ele agindo em justiça, lançaria você imediatamente no inferno? Será que é isso que você quer? Ou não, pecador? Diga para Deus, eu quero a tua graça. Eu quero a tua graça hoje para me salvar. Você não tem que fazer uma oração. Você não tem que dizer, Jesus, entra no meu coração. Você tem que fazer uma coisa mais fácil do que isto. Você tem que crer. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no valor da sua morte. Como um pecador que aborrece e aborreceu a sua vida. Como Deus aborrece a vida de um pecador. Confiar em Cristo, o Salvador. Será que você pode fazer isto hoje? É a única coisa que Deus espera na sua vida. É o passo mais importante. A Bíblia diz que há alegria no céu, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos se alegram, mas note o que diz esse versículo. Há alegria diante dos anjos. Tem alguém diante dos anjos que fica alegre quando o pecador se arrepende? É Deus. Há alegria diante. Os anjos se alegram com Deus. Mas Deus, Ele não perdeu uma criatura que Ele formou no inferno. Ele levou para a glória. Meu prezado ouvinte, será que Deus valoriza mais a sua alma do que você mesmo?
Será que Deus se preocupa mais do que você mesmo? Vamos lá. Está na hora. Já passou o tempo. Você tem que buscar esta salvação. Hoje. Hoje. Porque se o Senhor Jesus voltar para buscar o seu povo, um abrir e piscar de olho, todos os salvos vão ser tirados deste mundo. E você perdeu para sempre a sua oportunidade. Espero que você aproveite hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Nós vamos orar. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.